João acordou com o som de portas batendo e vozes alteradas e quando pela casa antiga em Alfama. Seu coração disparou quando viu o pai, Manuel, parado na porta do quarto, com uma mala aos pés. Você não é mais meu filho, gritou Manuel, os olhos cheios de fúria e decepção, enquanto jogava as roupas de João para fora do armário. A mãe, Maria, chorava no corredor, mas não interveio, apenas murmurou algo sobre vergonha familiar. Em poucas horas, João, aos 25 anos, artista promissor, foi expulso de casa por ter confessado sua orientação sexual. Ele pegou o que pôde e saiu para as ruas estreitas de Lisboa, o sol da manhã contrastando com o vazio que sentia no peito. Pedro, por outro lado, enfrentava uma tormenta similar em sua vida organizada. Aos 28 anos, advogado bem-sucedido em um escritório no Chiado, ele havia revelado sua relação com João para a família conservadora durante um jantar de domingo. Seu pai, um empresário tradicional de Porto, levantou-se da mesa e declarou: se você escolher isso, escolha viver sem nós. A irmã mais nova, Ana, tentou mediar, mas foi silenciada pelo patriarca. Pedro saiu daquela casa sentindo o peso de anos de expectativas não cumpridas, dirigindo seu carro pelas avenidas movimentadas até encontrar João em um café à beira do Tejo. Ali, eles se abraçaram, prometendo um ao outro que não deixariam a rejeição os destruir. Mas o mundo ao redor não facilitaria as coisas. Os primeiros dias foram um turbilhão de decisões precipitadas. João, sem emprego fixo, dependia de suas pinturas vendidas em feiras locais para sobreviver. Pedro, com sua carreira em risco, via colegas cochichando nos corredores do escritório, questionando sua estabilidade emocional. A sociedade portuguesa, apesar dos avanços legais como o casamento igualitário desde 2010, ainda carregava camadas de preconceito enraizado na tradição católica e nas normas familiares. Amigos em comum começaram a se distanciar, alegando desconforto ou pressão de suas próprias famílias. Um deles, Miguel, que João considerava um irmão, enviou uma mensagem: desculpe, mas minha esposa não quer que eu me envolva nisso. A traição doeu como uma facada, forçando João a questionar todas as suas relações passadas. Pedro, sempre o mais racional, propôs que eles se mudassem para um pequeno apartamento em Bairro Alto, um bairro boêmio onde a diversidade era mais aceita. Mas mesmo lá, os olhares julgadores não cessavam. Durante uma caminhada noturna, um grupo de jovens gritou insultos, fazendo Pedro apertar a mão de João com mais força, mas internamente debatendo se valia a pena expor-se tanto. E se isso afetar meu trabalho, pensou ele, lembrando de um cliente importante que era conhecido por suas visões conservadoras. A pressão interna crescia. Pedro havia sacrificado uma promoção recente ao recusar um caso que envolvia defesa de direitos LGBT, temendo conflito de interesses. João, sensível e criativo, pintava quadros que retratavam sua dor, mas vendia poucos, o que aumentava a tensão financeira entre eles. Uma noite, sentados na varanda com vista para as luzes da cidade, João confessou: às vezes penso se não deveríamos esconder isso, Pedro. Pelo menos por enquanto. Pedro balançou a cabeça, mas seu silêncio revelava dúvidas. Ele havia perdido o contato com a mãe, que ligava escondida apenas para chorar e implorar que ele voltasse ao normal. A família de João era ainda mais rígida. Seu pai, um pescador aposentado, espalhara a notícia pela vizinhança, isolando-o completamente. A sociedade os forçava a escolher entre amor e aceitação, e cada dia parecia uma batalha. Mas em meio ao caos, eles encontraram aliados inesperados. Uma vizinha idosa, Dona Rosa, que vivia sozinha, ofereceu ajuda com refeições quentes e palavras de encorajamento. O amor não tem gênero, meus filhos. Eu vi muita coisa na vida. A tensão escalou quando Pedro recebeu uma carta de demissão velada de seu chefe. Sua vida pessoal está interferindo no profissional, dizia o e-mail disfarçado de feedback. Furioso, Pedro confrontou o superior no dia seguinte, argumentando que sua orientação não afetava seu desempenho. A discussão acalorada terminou com Pedro saindo do escritório, desempregado, mas com a cabeça erguida. João, ao saber, sentiu culpa. Foi por minha causa. Pedro negou, mas a semente da dúvida foi plantada. Eles decidiram que era hora de contra-atacar. Inspirados por histórias de casais que lutaram contra o preconceito, começaram a planejar um casamento simbólico, não apenas para eles, mas para provar um ponto à sociedade. Vamos mostrar que o amor vence, disse Pedro, apertando a mão de João. Mas o caminho até lá seria cheio de armadilhas. João mergulhou em sua arte para financiar o evento, criando uma série de pinturas sobre identidade e resiliência. Uma galeria local, gerenciada por uma ativista LGBT chamada Sofia, aceitou exibi-las. A exposição atraiu atenção, mas também críticas. Um jornal conservador publicou um artigo questionando a decadência moral da juventude portuguesa. Comentários online foram cruéis, com ameaças veladas que fizeram João hesitar. Pedro, agora trabalhando freelance, usava seu conhecimento legal para navegar pelas burocracias do casamento civil.
Eles marcaram a data para 3 meses depois, em uma pequena capela secular em Sintra, longe dos olhos da família. Mas o passado não os deixava em paz. Ana, irmã de Pedro, ligou secretamente: papai está furioso, mas eu quero ir. A divisão familiar se aprofundava. À medida que o planejamento avançava, as discussões entre João e Pedro se intensificavam. João queria um evento público, para desafiar o preconceito. Pedro preferia algo discreto, temendo mais rejeições. Não podemos mudar o mundo sozinhos, argumentava Pedro. Mas podemos mudar o nosso mundo, retrucava João. Essa divergência revelava rachaduras em sua relação. João, impulsivo, via o casamento como uma revolução. Pedro, pragmático, como uma vitória pessoal. Uma briga feia eclodiu quando João convidou Miguel para a cerimônia, na esperança de reconciliação. Ele nos traiu, explodiu Pedro. João chorou, admitindo que precisava de closure. Eles fizeram as pazes, mas o incidente deixou cicatrizes. A pressão social os forçava a crescer, mas a que custo? Dona Rosa se tornou uma figura materna, ajudando com os preparativos. Ela contava histórias de sua juventude durante a ditadura, quando diferenças eram reprimidas. Vocês são corajosos, dizia ela. Inspirados, eles convidaram a comunidade LGBT local, transformando o casamento em um ato de solidariedade. Sofia, da Galeria, espalhou a notícia em redes sociais, atraindo apoiadores e detratores. Um dia, um protesto pequeno se formou fora da Galeria, conservadores com cartazes contra o ataque à família tradicional. João enfrentou um deles, defendendo seu direito ao amor. A polícia interveio, mas a mídia capturou o momento, amplificando sua história. Pedro, assistindo de longe, sentiu orgulho misturado a medo. Estamos expostos agora, pensou ele. O primeiro file se encerra com eles deitados na cama, exaustos, mas unidos. Vale a pena? Perguntou João. Pedro beijou sua testa. Sim, porque é real. Mas no fundo, ambos sabiam que as batalhas estavam apenas começando. Os meses seguintes foram um teste de resiliência para João e Pedro. Com o casamento se aproximando, as pressões externas se multiplicavam. Pedro, agora freelancer, lutava para conseguir clientes. Um potencial empregador, após uma entrevista promissora, retratou-se ao descobrir sua orientação através de buscas online. Não é pessoal, mas nossa firma tem valores tradicionais, disse o e-mail. Pedro amassou o papel imaginário em sua mente, sentindo a raiva ferver. Ele decidiu processar por discriminação, usando suas habilidades legais para lutar não só por si, mas por outros na mesma situação. O caso ganhou tração em associações LGBT, mas consumia seu tempo e energia, deixando João sozinho em muitos momentos. João, imerso na exposição, enfrentava suas próprias demonios. Suas pinturas vendiam bem entre apoiadores, mas ele recebia e-mails anónimos cheios de ódio: volte para o armário ou sofra as consequências. Uma noite, ao voltar para casa, encontrou pichações na porta do apartamento, palavras ofensivas que o fizeram tremer. Ele limpou sozinho, não querendo preocupar Pedro, mas o incidente abalou sua confiança. Por que tanto ódio? Questionava-se ele, pintando com fúria para canalizar a dor. Sofia o incentivava: sua arte é uma arma contra o preconceito. Mas internamente, João debatia se o preço da visibilidade era alto demais. A família de Pedro reapareceu de forma inesperada. Ana, a irmã, visitou-os secretamente em Lisboa. Eu apoio vocês, disse ela, abraçando ambos. Mas ela trouxe notícias ruins: o pai estava doente, um problema cardíaco agravado pelo estresse da desonra familiar. Pedro sentiu culpa: eu causei isso. Ana negou, mas sugeriu uma reconciliação. Pedro hesitou, dividido entre o amor fraterno e a lealdade a João. Se eu for, ele pode me forçar a escolher, pensou. João, ao saber, encorajou: vá, mas não me abandone. Pedro viajou para Porto, confrontando o pai no hospital. Eu ainda sou seu filho, disse ele. O pai, fraco, murmurou: mas você escolheu errado. A visita terminou em lágrimas, sem resolução, deixando Pedro mais fragmentado. De volta a Lisboa, João lidava com uma traição de Miguel. O antigo amigo, pressionado pela família, publicou um post nas redes sociais condenando o estilo de vida de João, citando valores morais. João leu aquilo no meio da noite, sentindo o mundo desabar. Ele confrontou Miguel por telefone: você me conhecia melhor que isso. Miguel defendeu-se: é pela minha família. A conversa terminou com João desligando, bloqueando o número. Essa perda o fez questionar amizades: quem mais vai me virar as costas? Pedro, ao retornar, consolou, mas a tensão entre eles crescia. Talvez devêssemos adiar o casamento, sugeriu Pedro, exausto. João recusou: isso seria desistir.
Eles decidiram prosseguir, convidando mais aliados. Dona Rosa organizou um chá de panela improvisado com vizinhos progressistas. Ali, histórias foram compartilhadas, um casal lésbico falou de suas lutas, inspirando João e Pedro. Mas o evento foi interrompido por uma ligação anônima ameaçadora. Pedro reportou à polícia, mas o oficial minimizou, são só palavras. Isso enfureceu Pedro, que viu o sistema falhando. Ele intensificou o processo legal contra o ex-empregador, ganhando apoio de uma ONG. A mídia local cobriu a história, transformando-os em símbolos involuntários da luta LGBT em Portugal. Entrevistas vieram, mas com elas, mais escrutínio. João, sentindo a pressão, teve um colapso criativo. Suas pinturas pararam de fluir, e ele passou dias em dúvida. E se eu não for forte o suficiente, confidenciou a Sofia. Ela o levou a um grupo de apoio, onde ouviu relatos semelhantes. Ali, ele encontrou força, mas também confrontou sua própria raiva contra a sociedade. Porque temos que provar nosso amor, pensou. Pedro, paralelamente, lidava com o caso do pai. Uma segunda visita a Porto revelou que a mãe estava mediando, mas o pai permanecia intransigente. Escolha, família ou ele, disse o pai. Pedro respondeu, eu escolho os dois, mas se você me força, escolho o amor. Ele saiu, cortando laços temporariamente, pagando o preço da solidão familiar. O planejamento do casamento avançava, com Sintra como cenário romântico. Eles escolheram trajes simples, simbolizando a autenticidade. Mas uma semana antes, um escândalo surgiu, o artigo conservador foi republicado com fotos deles, alegando propaganda gay. Protestos foram anunciados para o dia da cerimônia. João e Pedro debateram cancelar, mas decidiram enfrentar. Isso é maior que nós agora, disse João. Pedro concordou, mas internamente temia pela segurança. Eles contrataram segurança privada, esgotando economias. A tensão os aproximava e afastava ao mesmo tempo, com discussões sobre futuro, filhos, adoção, vida normal. Dona Rosa adoeceu subitamente, um resfriado que virou pneumonia. João cuidou dela, vendo-a como a mãe que perdeu. Vocês me deram propósito, disse ela do leito. Sua recuperação motivou-os. Ana confirmou presença, desafiando o pai. Mas Miguel enviou uma mensagem de arrependimento, eu errei. João perdoou, convidando-o, mas Pedro duvidava, traição não se apaga fácil. O conflito moral os consumia, perdoar ou proteger-se. À véspera do casamento, eles caminharam por Sintra, refletindo. Pagamos caro por isso, disse Pedro. João assentiu, mas ganhamos liberdade. O file termina com eles se preparando para o dia D, sabendo que o clímax os testaria ao limite. O dia do casamento amanheceu claro em Sintra, com o palácio ao fundo como testemunha silenciosa. João e Pedro chegaram cedo, nervosos, vestindo ternos cinza e azul que combinavam com seus olhos. Amigos e aliados se reuniam, Sofia, Ana, Dona Rosa, recuperada, e membros da comunidade LGBT. Mas fora da capela, um grupo de manifestantes conservadores se formava, com cartazes e gritos, defendam a família tradicional. A polícia mantinha distância, mas a tensão era palpável. Pedro apertou a mão de João, estamos prontos. João sorriu, mais do que nunca. Dentro, o celebrante, um juiz progressista, iniciou a cerimônia. Palavras de amor e igualdade ecoaram, mas foram interrompidas por barulhos externos. Um manifestante invadiu, gritando insultos antes de ser removido. O incidente abalou João, que sentiu lágrimas, porque não nos deixam em paz. Pedro, firme, continuou os votos, eu prometo te amar apesar de tudo, porque você me ensinou a ser eu mesmo. João respondeu, e eu, a lutar pelo que é certo. Eles trocaram alianças, selando o compromisso sob aplausos internos e vaias externas. A mídia capturou tudo, transformando o evento em notícia nacional. Após a cerimônia, uma recepção modesta ocorreu em um jardim próximo. Ana abraçou Pedro, estou orgulhosa. Dona Rosa brindou, ao amor que vence. Mas Miguel apareceu, hesitante. João o recebeu, mas Pedro o confrontou, porque agora? Miguel admitiu, viu o erro no ódio que espalhei. Eles o aceitaram relutantemente, mas a ferida permanecia. Fora, os manifestantes dispersavam, mas não sem deixar marcas, fotos online viralizaram, com comentários mistos. Apoio veio de celebridades portuguesas, mas também ameaças anônimas aumentaram. De volta a Lisboa, a lua de mel foi curta, uma viagem a Cascais, onde refletiram. Ganhamos, mas perdemos tanto, disse João. Pedro assentiu, família, amigos, estabilidade. O pai de Pedro ligou, furioso com a cobertura midiática, você me envergonhou publicamente. Pedro desligou, cortando o último laço.
A mãe chorou em outra ligação. Ele não vai mudar. Pedro sentiu o peso da escolha, questionando se o amor valia o isolamento. João, vendo sua dor, sugeriu terapia. Não podemos carregar isso sozinhos. Eles começaram sessões, explorando traumas. O caso legal de Pedro progrediu, com uma audiência marcada. Ele testemunhou contra o ex-empregador, expondo discriminação. A defesa argumentou coincidência, mas evidências de e-mails provaram o contrário. A vitória veio semanas depois, indenização e uma mudança na política da firma. Mas o processo o exauriu, e clientes conservadores o abandonaram. Estou reconstruindo do zero, confidenciou a João. Este, inspirado, expandiu sua arte para workshops sobre identidade, ajudando jovens LGBT. Mas um aluno confidenciou ser expulso de casa, e quando sua história, forçando João a reviver a dor. Sociedade reagia, um debate televisivo os convidou. Pedro aceitou, defendendo direitos, amor não é escolha, preconceito sim. João pintou ao vivo, simbolizando resiliência. Mas opositores atacaram, vocês destroem valores. O debate viralizou, dividindo opiniões. Amigos perdidos reapareceram, alguns arrependidos, outros hostis. Miguel se redimiu ajudando na galeria, mas Pedro mantinha distância, confiança se quebra fácil. Uma crise surgiu quando João recebeu uma oferta de exposição em Madrid. É uma chance, disse ele. Pedro hesitou, e nós? A discussão revelou medos, João via estagnação em Lisboa, Pedro, estabilidade. Você quer fugir, acusou Pedro. João negou, quero crescer. Eles se separaram por uma noite, cada um refletindo. Pedro visitou Dona Rosa, o amor requer sacrifício. Ela respondeu, sim, mas mútuo. João, sozinho, pintou sua angústia. No dia seguinte, reconciliaram, João adiou a oferta, priorizando eles. Mas o pai de João reapareceu, enviando uma carta, vi você na TV. Talvez eu errei. João tremia ao ler. Ele viajou para Alfama, confrontando o pai. Você me expulsou, disse. O pai, envelhecido, admitiu preconceito, medo do desconhecido. Mas não pediu perdão total, deixando João dividido. Aceito ou rejeito, pensou. Pedro o apoiou, sua escolha. João optou por diálogo gradual, pagando com vulnerabilidade. O file fecha com eles mais fortes, mas cientes de cicatrizes. A sociedade mudava lentamente, mas seu amor persistia. Com o casamento consolidado, João e Pedro enfrentavam a realidade pós-evento. A fama involuntária trouxe oportunidades e perigos. Pedro, com a vitória legal, abriu um escritório especializado em direitos LGBT, atraindo clientes marginalizados. Mas ameaças online escalaram, e-mails com detalhes pessoais, forçando-os a mudar endereço. Estamos em risco, disse Pedro, instalando alarmes. João, protetor, sugeriu anonimato, mas Pedro recusou, esconder é perder. Essa divergência testava sua união. João expandiu sua arte internacionalmente, com exposições em Porto e Faro. Em uma, encontrou um crítico conservador que boicotou, arte degenerada. Vendas caíram temporariamente, abalando finanças. Devemos nos calar, questionou João. Pedro incentivou, não, lute. Mas internamente, João lutava com depressão, revivendo rejeições. Terapia ajudava, mas sessões revelavam ressentimentos, você é mais forte que eu, disse a Pedro. Este admitiu fraquezas, eu finjo força. A honestidade os aproximava. Família de Pedro fraturava mais. Ana casou-se, convidando-os, mas o pai proibiu. Pedro compareceu escondido, confrontando-o, você perde uma filha por orgulho. O pai ignorou, mas a mãe mediou secretamente. Pedro sentiu o custo, isolamento de sobrinhos futuros. Valeu, pensou. João, similarmente, dialogava com o pai via chamadas. Progresso lento, o pai visitou Lisboa, mas evitou Pedro. Um passo de cada vez, disse João. Mas a mãe permanecia distante, machucando. Uma traição veio de Sofia, ela usou sua história para promover a galeria sem permissão, lucrando. João descobriu em um artigo, exploração. Confrontou-a, você nos usou. Sofia defendeu, para a causa. João demitiu-se, sentindo-se traído novamente. Pedro processou por direitos de imagem, vencendo, mas perdendo uma aliada. Confiar é arriscado, concluiu. Eles adotaram um cachorro, simbolizando família. Mas debates sobre filhos surgiram, a adoção em Portugal é possível, mas com preconceito. Pedro queria, João temia, e se rejeitarem a criança por nós?
A discussão evoluiu para mútua compreensão, adiando. Sociedade pressionava, um projeto de lei anti-LGBT ganhou força, mobilizando-os para protestos. Em Lisboa, marcharam, enfrentando contra manifestantes. Uma briga eclodiu, Pedro protegeu João, machucando o braço. Por você, qualquer coisa, disse. Recuperação trouxe reflexão. Dona Rosa faleceu pacificamente, deixando herança, vivam livres. O funeral uniu aliados, mas destacou perdas. Miguel, redimido, ajudou no luto. Pedro perdoou gradualmente, todos erram. Mas um escândalo midiático surgiu, um tabloide publicou rumores falsos de infidelidade. Eles inventam para nos derrubar, disse João. Pedro negou publicamente, fortalecendo-os. João aceitou a oferta de Madrid, mudando temporariamente. Separação testou, chamadas diárias, mas solidão cresceu. Pedro visitava, mas trabalho impedia. Sinto sua falta, confessavam. Retorno de João trouxe alívio, mas com lições, distância fortalece. Eles renovaram votos privadamente, celebrando crescimento. O file termina com eles planejando futuro, cientes de custos contínuos. Anos após o casamento, João e Pedro olhavam para trás com orgulho misturado a cicatrizes. Pedro, agora advogado respeitado, liderava campanhas por igualdade. João, artista consagrado, usava plataformas para a advocacia. Mas o preço permanecia, famílias fragmentadas, amigos perdidos, saúde mental abalada. O pai de Pedro faleceu sem reconciliação total, deixando arrependimento. Eu tentei, disse Pedro no funeral, apoiado por Ana. A mãe, viúva, aproximou-se lentamente, aceitando João. Para João, o pai evoluiu, visitando ocasionalmente, mas a mãe nunca perdoou, morrendo isolada. Perdas irreparáveis, refletiu João. Sociedade mudava, leis avançavam, mas preconceito persistia. Eles enfrentaram um backlash em um evento, um político conservador os atacou publicamente. Pedro debateu na TV, o amor não ameaça ninguém. Vitória na opinião pública, mas stress levou Pedro a um burnout. João cuidou dele, você não é invencível. Recuperação reforçou laços. Eles adotaram uma criança, navegando burocracias e julgamentos. Pais gays. Risco, ouviu de um funcionário. Mas aprovaram, criando Miguelzinho com amor. A criança trouxe alegria, mas desafios, bullying na escola. Defenderemos ele, prometeram. Amigos como Miguel se tornaram tios, rede de apoio. Traições passadas ensinaram cautela, mas perdoar trouxe paz. Sofia pediu desculpas anos depois, João aceitou amizade distante. Vida equilibrada, viagens, arte, advocacia. Mas em noites quietas, questionavam, valeu cada lágrima. A história culmina em uma comemoração de aniversário de casamento, com aliados reunidos. Discursos emocionados destacam resiliência. Contra todas as adversidades, vencemos, disse Pedro. João acrescentou, mas o amor sempre vence. E você, leitor, acha que o amor realmente vence todas as adversidades, ou há limites que nem ele pode superar?